E a gente voltou porque temos finalmente a chegada do camisa 9, Marcos Leonardo. A gente tinha conversado sobre esse nome na última semana, né? Era até 5 dias atrás uma contratação vista como impossível, inviável. E vou falar a verdade para vocês, foi uma contratação da torcida São Paulina, porque dar os créditos aí para a diretoria fica um pouquinho mais difícil, né? Porque a torcida foi lá no Instagram do cara, da família dele, foi em todas as redes sociais que o Marcos Leonardo tem e encheu de comentários. Pegou as fotos antigas dele, né, com a camisa do São Paulo, lá no estádio do Morumbi, com o seu pai, que foi muito importante também na negociação, né? Então foi basicamente uma negociação com o coração. E vale destacar que o Marcos Leonardo escolheu o São Paulo, porque ele tinha propostas do futebol europeu e tinha proposta do clube mais rico hoje do futebol brasileiro, que é o Flamengo, que fez uma proposta de 25 milhões de euros para a equipe do Al Hilal. Vamos destacar alguns pontos desse contrato que são de extrema importância. Primeiramente, você vai falar, alemão, São Paulo tá duro, não tem dinheiro para nada, nem para os jogadores que já tem, como que vai pagar cerca de 3 milhões de reais por mês para o Marcos Leonardo? Então, Al Hilal vai arcar com o contrato, Al Hilal vai continuar pagando o salário. Outra coisa, proposta é de empréstimo até somente o final da temporada, sem opção de compra. O Marcos Leonardo quer jogar no São Paulo, o Marcos Leonardo quer jogar a Libertadores pelo seu time de coração. Isso contou demais para o negócio acontecer. Janela de transferência está se encerrando, então o São Paulo tem até esses últimos dias, até esses últimos momentos para regularizar toda a situação, para o Marcos Leonardo fazer os exames, chegar, ser anunciado e depois ficar à disposição da equipe do São Paulo. Outra coisa que é muito importante para a carreira do jogador também, a visibilidade do futebol brasileiro. O Marcos Leonardo não está no planejamento da equipe do Al Hilal e ano que vem tem Copa do Mundo. O jogador jogou demais no Super Mundial, estava com a expectativa de ser convocado nessa chamada aí, né, do Carlo Ancelotti, acabou que isso não aconteceu. E perdendo ainda mais espaço na equipe do Al Hilal, ele viu esse sonho da Copa do Mundo em 2026 ficar um pouquinho distante. Então a chegada para o São Paulo, que está disputando a Libertadores, com a promessa de que ele será um titular absoluto, podendo ganhar título, podendo jogar muito bem, isso também contou bastante para o Marcos Leonardo escolher a equipe do São Paulo. Então vamos lá, salário pago pelo Al Hilal, contrato até dezembro desta temporada, sem opção de compra. Depois o jogador tende a ser negociado com o futebol europeu. 2026 aí pode ter o Marcos Leonardo negociado, mas só dele chegar, o São Paulo vai subir demais de patamar. O São Paulo tá com essa dúvida, com essa pendência aí para um atacante já faz muito tempo, né? Quando o Caleri ainda estava jogando como titular, lá no começo da temporada, o jogador estava numa má fase. Então, São Paulo já passava por problemas ali, o Rian Francisco vinha surgindo depois da Copinha, mas aí o Caleri machucou o joelho, o Rian Francisco machucou o joelho, e aí o André Silva tomou esse posto, mas sempre muito criticado, apesar de ser o artilheiro da temporada com mais de 15 gols, né? Sempre muito criticado, o cara não sabe fazer um pivô, não sabia dominar a bola, e aí machucou também o joelho, a mesma lesão que os outros dois. São Paulo teve que ir pro mercado. Muitos nomes foram tratados e quando veio o nome do Marcos Leonardo, principalmente quando a gente trouxe aí na última semana, muita gente achou até que era clickbait, que era mentira, que era fake news, mas não, galera. São Paulo tinha consultado, mas tinha se assustado com os valores. Mas foi a negociação que São Paulo fez e essa negociação, cá entre nós, foi mágica, né? Você tirar um jogador de uma equipe milionária, bilionária, né? Que é a equipe do Al Hilal, que é o governo de lá que banca, fazendo com que eles paguem o salário para o jogador jogar no São Paulo praticamente de graça aí. Realmente foi uma negociação de mestre, mais uma vez falando, da torcida São Paulina que encheu as redes sociais do atacante e agora restam apenas últimos detalhes para que a negociação seja concretizada. Então pode comemorar Marcos Leonardo muito, mas muito próximo de chegar já ao Brasil e ser jogador oficialmente da equipe do São Paulo. E aí, o que vocês acharam da notícia? Para mim, uma das melhores notícias e uma das melhores contratações dos últimos anos que a equipe do São Paulo faz. Uma contratação de ponto, uma contratação de nível, porque às vezes a gente traz algum jogador que tem um nome mundialmente conhecido, mas já é um pouquinho mais velho, como é o caso do Oscar, que não está jogando, né? Um jogador que jogou Champions League, jogou Copa do Mundo, mas não consegue se firmar na equipe porque vem se machucando bastante. Mas agora o Marcos Leonardo, com apenas 21 anos, que na última temporada esteve aí jogando Champions League pelo Benfica e atualmente esteve, né, há pouco tempo atrás, disputando o Super Mundial de Clubes, ainda podendo ser convocado para a seleção brasileira, que está buscando aí um novo camisa 9 com a chegada do Ancelotti. E o Marcos Leonardo, se tiver essa sequência, para mim, pode com tranquilidade ser convocado para disputar essa Copa em 2026. E aí, o que vocês acharam, rapaziada? A gente começou a falar de Marcelo Rian, que ninguém conhecia jogando lá no futebol japonês, Gustavo lá no futebol chinês, falou sobre Diego Costa voltar, né? Depois que jogou do Botafogo, Atlético Mineiro, no Grêmio, não rendeu em lugar nenhum. E agora a gente falar de Marcos Leonardo realmente muda demais o patamar da equipe do São Paulo. Uma contratação nota 15, né, rapaziada? E a gente tem que falar também que isso não pode também servir
servir de cortina de fumaça para a incompetência que a diretoria vem tratando a equipe do São Paulo, né? Porque dinheiro está entrando a todo momento, mas arrumar a casa, arrumar as contas, isso não está acontecendo e já faz muito tempo. São Paulo vem se afundando em dívidas e essa contratação é muito importante pro campo, mas a gente não pode esquecer também os bastidores do São Paulo que seguem muito conturbados. E aí, qual que é a sua opinião, qual a sua nota para essa grande contratação que o São Paulo faz? E eu acho que a gente agora muda muito o patamar da equipe. A gente pode sim brigar pela Libertadores, a gente já sonhava com o ataque que estava aí ontem, Luciano e Ferreira. Imagina chegando um atacante de nível que tem o Marcos Leonardo, né? Em 42 partidas pelo Al Hilal, são 32 participações em gols, realmente números impressionantes do jogador que também já disputou Champions League, jogou muito bem na equipe do Santos, foi muito bem em todas as equipes que passou e agora vai jogar na sua equipe do coração, São Paulo Futebol Clube. O jogador é esperado nessas próximas horas, tá bom? Essa segunda-feira e a terça-feira também serão cruciais para a negociação, para todo esse trâmite, né, acontecer, que é do jogador sair de lá, chegar aqui, realizar exames médicos, ser anunciado e tudo mais. Está sendo já preparada, inclusive, uma grande recepção para ele no aeroporto pela torcida São Paulina. Na última grande festa foi do Rames Rodrigues, né? O Rames Rodrigues chegou, acabou que não deu muito certo, mas agora para o Marcos Leonardo é um cenário totalmente diferente, é um jovem, né? A gente não está falando mais de um nome conhecido, com mais de 30 anos, vindo aqui para o futebol brasileiro, entre aspas, para se aposentar, ou entre aspas, só para ganhar dinheiro. Não, Marcos Leonardo vem no auge de sua carreira, e o São Paulo agora pode competir, pode bater de frente com as equipes que temos de frente pela Libertadores. A LDU é uma equipe muito forte, mas o São Paulo agora chega com um ataque totalmente renovado. A gente tem um sistema defensivo muito bom, e o ataque às vezes estava falhando um pouquinho, né? Ontem jogamos muito bem contra o Cruzeiro, mas não conseguimos balançar a rede. Agora é um ataque diferente, é um ataque totalmente forte, igual é o Palmeiras, igual é o Botafogo, igual é a equipe do Flamengo, e agora o São Paulo consegue se igualar a essas equipes. Agora chega um outro São Paulo para encarar a LDU nesse próximo mês de setembro para Libertadores, né, rapaziada? E aí, como é que tá a expectativa de vocês? A gente vai trazer... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. É o seguinte... O São Paulo intensificou as conversas com o staff do Marcos Leonardo, após entender ali que Marcelo Rian, outros atletas ali, o São Paulo não conseguiria, contando também muito com o apoio do atleta. O atleta se mostrou empolgado com essa possibilidade de jogar no São Paulo. Aí, na noite de sábado, manhã deste domingo, o São Paulo intensificou as conversas e há um princípio de acordo e restam alguns detalhes para o Al Hilal aceitar de fato a oportunidade do Marcos Leonardo jogar realmente no São Paulo. Em um primeiro momento, seria um empréstimo curto, somente de 4 meses, até o final do ano. O Al Hilal vê como uma boa possibilidade de vitrine do atleta atuar em um clube, pode ser brasileiro ou qualquer outro clube, com quase uma certeza de que ele vai ser titular e vai poder ter continuidade, se valorizar, até ter uma solução mais definitiva em janeiro, quando abre novamente a janela, porque ali em janeiro pode vir uma outra equipe querer comprar o atleta e tudo, porque no cenário atual o Al Hilal liberou o Marcos Antônio para buscar um novo clube, tem até uma concorrência europeia, mas nenhum projeto que agrade tanto ao Marcos Antônio, que o Al Hilal também não vê hoje uma oportunidade muito grande para ele nesse cenário. E aí, você voltando para o São Paulo, estando no radar do Carlo Ancelotti, é só olhar a última convocação, vários atletas estiveram na última convocação, estarão na próxima data FIFA, que vieram do futebol brasileiro. Então o Marcos Leonardo, além do fato, obviamente, de ser torcedor de São Paulo, de entender que ele pode realizar finalmente um sonho de infância, de jogar no clube do coração, clube também do seu pai, ele vê a possibilidade de também estar mais perto do Carlo Ancelotti, o Carlo Ancelotti aí, quem sabe, começar a convocá-lo, e aí ele tem um planejamento de estar na próxima Copa do Mundo. Ele entende que pelo que ele fez no Al Hilal, sendo um dos grandes destaques da Copa do Mundo de clubes, ele pode realmente se tornar reforço do São Paulo e conseguir uma continuidade na carreira a ponto de estar na próxima Copa do Mundo. Ele vê essa vaga pela camisa 9, vaga hoje na seleção brasileira. O staff do Marcos Leonardo ajudou muito nessas tratativas e há um ponto importante que nos explica também o motivo que faz o Marcos Leonardo chegar no São Paulo. Até o atleta poderia entrar na FIFA, por quê? O Al Hilal não inscreveu o Marcos Leonardo na Liga Saudita, ele poderia ficar ali só treinando e sem oportunidades. E aí ele poderia entrar na FIFA para ter todo o valor do contrato, e olha que o contrato dele é longo, é até 2029,
ter o valor todo do contrato, rescindir esse contrato, porque o Al Hilal estaria impedindo ele de trabalhar. Então, para não correr esse risco, também o Al Hilal vê como uma boa oportunidade esse empréstimo curto para ele continuar jogando, para ele poder ter essa oportunidade. Até do que a gente conseguiu por parte do São Paulo, o Al Hilal bancaria os salários dele nesses próximos 4 meses. Então o São Paulo não desembolsaria nenhum valor referente à contratação do Marcos Antônio, seja pelo empréstimo gratuito ou também por conta do Al Hilal pagar esse salário todo dele. Hoje ele ganha em média algo de 3 milhões de reais lá no Al Hilal, e aí o clube saudita bancaria todo esse custo. Então Marcos Leonardo fecharia com o São Paulo até empréstimo até o final do ano, até dezembro. O Al Hilal pagaria todos os seus vencimentos e aí ele poderia jogar, ter continuidade. Ele está inclusive bem entusiasmado com essa possibilidade. A gente conversou com uma pessoa, foi uma apuração rápida, não deu ainda para pegar mais detalhes, mas a gente conversou com uma pessoa muito próxima ao Marcos Leonardo, que falou que ele está com uma boa expectativa, que a tendência aí é no máximo até quarta-feira ele já está no Brasil, passar pelos exames médicos e ser anunciado como um novo reforço do São Paulo. Restam alguns pequenos detalhes, mas existe um grande otimismo do São Paulo de conseguir a contratação sim do Marcos Leonardo e aí ele poder ser reforço do São Paulo em busca do tetracampeonato da Copa Libertadores. O Crespo queria um camisa 9 associativo que buscasse realmente mais oportunidades de jogar no futebol brasileiro e agora vai ter, beleza? Mais tarde vai ter vídeo novo. Fala nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Bora fechar esse vídeo para falar sobre Marcos Leonardo, o atacante de 22 anos de idade, que pertence ao Al Hilal, está mais perto de jogar no São Paulo. Você lembra que eu contei para vocês nos últimos dias do fato dele ser São Paulino fanático, né? Até vazaram fotos dele com camisa do São Paulo na porta do estádio, dentro do clube, dentro do estádio, enfim, ao lado da família. E assim que o São Paulo procurou, num primeiro momento, Marcos Leonardo mostrou vontade, mas a condição financeira parecia ser um grande impeditivo. O fato de a janela estar fechando no futebol europeu sem outras propostas fez com que o Marcos Leonardo convencesse o Al Hilal a emprestá-lo até dezembro. E dá para dizer que a chance de um acordo é grande. Há otimismo no São Paulo para que nas próximas horas o martelo seja batido. O Al Hilal empresta o Marcos Leonardo até dezembro, não cobra nenhuma compensação financeira por esse empréstimo e o São Paulo assume a maior parte dos salários. Não dá nem para dizer que o tricolor vai ficar 100% responsável pelos pagamentos dos vencimentos. O Marcos Leonardo ganha 2 milhões e 700 mil reais por mês lá na Arábia Saudita. O fato de não ter sido inscrito no Campeonato Saudita, estar encostado, acabou por facilitar essa negociação. A expectativa do Marcos Leonardo é de vir ao Brasil, fazer sucesso e sonhar com seleção brasileira. Já o Al Hilal pensa num empréstimo para que o Marcos Leonardo ganhe vitrine e chame a atenção e seja negociado, tudo para que o time saudita possa recuperar o investimento de 40 milhões de euros feitos para a compra do jogador junto ao Benfica. Temporada passada no Marcos Leonardo muito boa, 43 jogos, 29 gols e 3 assistências, foi um dos artilheiros da Copa do Mundo de Clubes. Marcos Leonardo pensa em fazer algo que o Caio Jorge conseguiu. Caio Jorge fez muito menos sucesso que o Marcos Leonardo no exterior, não conseguiu jogar nem na Juventus, nem no Frosinone. Voltou para o Cruzeiro, voltou para o Brasil para jogar no Cruzeiro e acaba de ser convocado para a seleção brasileira. Já o São Paulo está perto de um reforço espetacular para a fase final de Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Tricolor, com o Marcos Leonardo, o São Paulo pode sonhar com o título da Libertadores? Já uso o espaço para comentário. Registra. Pode ser sincero comigo. Quem era o melhor atacante no futebol brasileiro? Boa tarde, Flávio, Bruno. Não é pra dar boa tarde ainda. Eu tô te perguntando. Quem eu dizia que era o melhor atacante do futebol brasileiro? Isso. Pedro, né? Como tu é ridículo. Pedro? Vai ser sincero, Gabigol, né? Ou vai ser mentiroso? Gabigol? Olha como o velho é tonto. Olha como ele é tonto. Marcos Leonardo
Flamengo lembro sonha disso, não. com o tão sonhado Marcos Leonardo de Marcos André. Eu não lembro Flamengo Falava já... do Caio Jorge. Caio Jorge. Caio Jorge, é. Até o Bruninho resolveu agora, né, entrar pro timinho da secação. É mesmo? Caio Jorge. É, Marcos Leonardo, que você mesmo tanto falou, Flamengo sonha. E dinheiro não é problema mais, né, meu amigo? Dinheiro vai entrar 270 milhões do patrocínio. Então o Flamengo sonha em pagar 25 milhões de euros a Marcos Leonardo. Contrato tá acabando no Al Hilal. Flamengo tá de olho. Agora, você falou, você deu uma notícia aqui. É verdade mesmo isso aí, viu? Do Marco Leonardo. Deixa eu te falar, falando sério. Não é verdade, não, sabe por É quê? verdade. Eu ia dar notícia falsa. Eu sou uma máquina de notícia verdadeira. Ai, meu Deus. Eu sou uma máquina. Cadê aquele cara? Cadê aquele cara? Quem? Você achou ele? Quem? Do documento? Do documento, daqui. Daqui. Tá aqui, ó, o documento. Mas tem uma notícia aqui do Gabriel Sá, que ele fala que o São Paulo avançou com o Al Hilal para ter o Marcos Leonardo por empréstimo até Porque dezembro, com o Al Hilal pagando Bruno, o salário. Começou o Campeonato Saudita, Tico, na sexta-feira. Lá vai vender o cara pro Flamengo. Não, olha, Não pro Flamengo. que Não, mas... vamos ver. Não. Conversa de Deixa eu ver. Ó, eu tô sabendo o seguinte. Sexta-feira começou o campeonato, o Sauditão, né? E o Marcos Leonardo não estava nem no banco, via a relação. Ele não Ele foi desembarcou no Brasil essa semana, acho que ontem ou foi sexta mesmo. Ele estava aqui no Brasil e ele quer vir pro futebol brasileiro, até mesmo emprestado, para ver se vai para a Copa do Mundo. Louco, Então você tá confirmando a minha informação. Não, segundo o Gabriel Bate Sá, aqui. tá vendo pro São Paulo. Bate aqui. Eu tô. Bate aqui. Vai ser o papel. Ó, Vai ser o papel. ô, filha, se o Tem um estudo Flamengo aí. perder um jogador pro São Paulo, Olha como ele tem que mandar esse boto pra aquele lugar, viu? Não pode, gente! Não, como é que pode isso? Não existe isso. Tá certo. Como é que o Flamengo perde um jogador pro São Paulo? Não tem como. Não tem como. O São Paulo tá matando o cachorro a grito, o Flamengo tá nadando em dinheiro. A não ser que ele tenha feito uma promessa, sabe assim, se eu, não sei o quê, tiver uma pessoa doente na família, se a pessoa sarar, eu vou jogar no São Paulo. Só se for isso. Fora isso, não tem como perder. Eu que não sou empresário de nada, tem coisa nenhuma, não tenho nem cuidado da minha vida que dá dos outros. É impossível o Flamengo perder um jogador pro São Paulo. A não ser que o cara é de uma incompetência absurda, que não tem como. Você vai vir para um time que não tem dinheiro nenhum, que está desesperado, catando o jogador, vai perder para um time que tem uma fortuna, um caminhão de dinheiro. Não, ó, esse dá um bico nesse tal de boto, pô. Flávio, Seria de graça. É. De graça. Olha aí, olha Não, isso. pagando olha 100% isso. de salário, é isso Olha aí. isso, Eu não gente. sou como o Flávio, que ele entra no deboche, aí ele quer sacanear o São Paulo, mas é óbvio Eu não tô que se o sacaneando. Flamengo e o São Paulo mostrarem interesse, o cara deve pensar mais que eu pro tô Flamengo. falando. Porque vai disputar mais título, tá se vendo pelo retrospecto. Dinheiro. Um vai com certeza receber, o outro não vai. O Flamengo tem condição de pagar muito mais. O Al Hilal vai receber alguma coisa, o São Paulo não vai receber nada. Capaz de São Paulo ainda pedir algum pra deixar ele na vitrine. Tá Aí, louco? eles vão pagar. Aí, tô falando. Como é que vai perder um A situação do Marcos dessa? Leonardo é que ele é um jogador estrangeiro, ele estava numa cota sub-21. Né? São 8 estrangeiros, mais 2 estrangeiros sub-21. abriu Ele mais fez vaga, né? 22. Ele não entra mais na cota sub-21. E o Al Hilal já tem 8 estrangeiros. Então ele não está inscrito no Campeonato Saudita, nem ele nem o Renan Lodge. Renan Lodge também não foi inscrito. Porque ele passa a ser um estrangeiro normal, não tem mais a questão da idade, e ele não pode. E agora tem 8, ele não cabe, né? No número de. O treinador já não é mais. Não era, quem dava moral pra ele era. Antes era o Jesus, agora Jesus, é o Isaac. agora é Isaac. Mudou até isso, de treinador, E né? aí, pelo que eu li aqui dos colegas, do Gabriel Sá, alguns outros colegas que também estão falando sobre isso, né? O próprio André Hernan também falou mais ou menos também a mesma linha do Gabriel Sá, é que o Al Hilal não quer vender o jogador porque gosta do jogador, só que não tem espaço para estrangeiro. E aí, o que ele está conversando com o São Paulo, ele ficar aqui até dezembro, com o Al Hilal pagando tudo, e em dezembro, em janeiro, eles vão ver o que fazem com o jogador. Então eu vou trazer uma informação para deixar Marcos André nervoso. Eu sei que a tua perna tá tremendo nesse ano. Tá tremendo. Porque é o que vocês falam, vocês ficam me secando. Mas eu também posso ficar gigante no final desse ano. Aí, a informação que eu tenho, que Marcos André acaba de me confirmar, e eu confio muito nas fontes dele, Flamengo
quer Marcos Leonardo. E se precisar comprar, vai comprar se interessar ao Al Hilal. Flamengo tá com dinheiro. Ao contrário da situação que o Bruno trouxe do São Paulo, pro Flamengo não interessa só o empréstimo. Não interessa apenas um empréstimo. O Flamengo tá disposto a pagar 25 milhões de euros pelo Marcos Leonardo. Foi essa informação que eu recebi. Foi essa informação. Mas aí pode estar a trava do negócio. Sim. Talvez o Al Hilal não queira vender. Não Sim. vou vender. Mas se você quiser emprestado, eu isso pro empresto. Flamengo, é. Então, Ó, você quer ele emprestado esse ano? Lembra Você que não eu precisa falava, pagar nada, eu pago. Lembra que eu falava pra vocês aqui? O jogador tava no Santos, poderia ter comprado antes por 15 milhões. Um ano e meio Mas o atrás. Flamengo chegou a tentar o Marcos Leonardo. Lembra que eu Só falei? que ele queria ir pra Europa. O Flamengo chegou a tentar o Marcos Leonardo na época de Santos. E vamos ser sinceros, gente. Marcos Leonardo, pra fase que ele vive, é pra ser o melhor jogador do futebol brasileiro. É pra ser. Vai brigar ali com o Caio Jorge, que tá jogando muito. Vai brigar com o Jorginho, vai brigar com o Samuel Lino, que chegou muito bem. Mas, ó, o Vampeta acabou... Eu trouxe essa informação já no começo do programa. E agora eu explico. Flamengo quer o Marcos Leonardo. Flamengo tá disposto a gastar, inclusive, para a compra do Marcos Leonardo. E o Vampeta confirmou. O Vampeta trouxe aqui a informação que alguém passou para ele, que o Marcos Leonardo quer voltar para o Brasil para a Copa do Mundo. E não é o primeiro caso. A gente já viu o Samuel Lino vindo para o Brasil porque quer Copa do Mundo. A gente está vendo agora o Andreas Pereira voltando para o Brasil porque quer a Copa do Mundo. A gente viu o Vitor Roque voltando para o Brasil porque interessa a Copa do Mundo. E o Marcos Leonardo é outro. Emerson Royal também. Mas não vamos comparar o nível do Emerson Royal. Mas a beirada... A posição tem Mas olha muita- aqui, ô Pilar, até em cima disso, é muito melhor pro cara, se ele tem esse objetivo, tá no time protagonista. Porque no São Paulo ele vai, né? Não é a mesma coisa. São Paulo não vai ganhar. Quer Marcos Leonardo. Flamengo está, inclusive, disposto a pagar caro pela compra do Marcos Leonardo. São Paulo, não. São Paulo é aquele negócio. O São Paulo quer um empréstimo. O São Paulo não poderia pagar 25 milhões de euros para um jogador como pode o Flamengo. E de acordo com o Gabriel Sá, São Paulo está avançando nas conversas e o São Paulo está negociando com o Al Hilal. Por quê? Porque o Al Hilal não está interessado em vender, como disse o Bruno. Está interessado em emprestar o Marcos Leonardo. Agora, com o Flamengo também interessado, as chances do São Paulo diminuem, Flávio. E outra, isso eu digo aqui, se São Paulo ou Flamengo, qualquer um dos dois, contratar Marcos Leonardo, eu até discordo da tarja aí, tá, o Kaique? Tem que ser a outra. São Paulo e Flamengo disputam o Marcos Leonardo. São os dois. São os dois clubes agora atrás do Marcos Leonardo. E aí eu te pergunto, Flávio, pra mim, se o Marcos Leonardo vier pro Brasil, é disparado o jogador com maior potencial para ser o melhor jogador do futebol brasileiro. Porque o nível que ele tá jogando no Al Hilal, o que ele jogou no Super Mundial, é bizarro. Ele é um baita jogador. Ele vai reforçar qualquer time que ele vier. O São Paulo ganharia um atacante que não tem. Mesmo que o Calera tivesse em atividade, o Calera é um ídolo no São Paulo e tal, mas não tem o nível nem de longe do Marcos Leonardo. No Flamengo, eu não diria que ele mudaria o nível do Flamengo, porque o Flamengo tem o Pedro, tem um jogador de um nível muito elevado, mas daria um gás muito forte no elenco do Flamengo, com mais opções ainda para o Felipe Luiz. Agora, é uma questão realmente do que ele quer fazer. Ele vai jogar mais se ele vier no São Paulo, né? Vai ser titular absoluto e tal. No Flamengo, talvez ele não jogue todas, porque há mais opções do elenco. Mas, para ser protagonista, se ele quer seleção, ele vai ter que jogar no Flamengo. No São Paulo, ele vai ser um a mais para tentar batalhar, tirar leite de pedra, essa coisa toda. E a única coisa que pode fazer o São Paulo ganhar essa parada é: o Flamengo não vai aceitar por empréstimo, não sei se é assim. De repente o Flamengo até topa, faz um acordo de alguma maneira. Mas eu toparia 6 meses com ele, claro que toparia. Pô, vem aqui, depois a gente vê o que acontece. Só se o São Paulo aceita qualquer situação para ter o jogador, é claro. E o Flamengo não abriria a mão da condição de compra e o Al Hilal não quereria vender esse jogador. Porque se o Flamengo for disputar diretamente com o São Paulo, aí não dá, né? Aí não tem a menor condição de perder. Só não tem como perder.
Não há nada que justifique o jogador, nesse momento, escolher o São Paulo em detrimento do Flamengo. Ó, vamos passar aqui números, tá? Do Marcos Leonardo na temporada. Marcos Leonardo pelo Al Hilal, tá? 43 jogos, 38 como titular, 29 gols, cara. Olha os números do cara. Agora é o que eu falo, como é que o treinador é idiota ao ponto? Quem é o treinador? É o Izag, né? Porra, e eu respeito.